Vamos abrir a Sagrada Escritura, que está no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 40. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os solteiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e os ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmão. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, nós te damos graças nesse momento, Senhor, porque a tua igreja declara e diz que tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és Deus soberano sobre todas as coisas, e nós estamos aqui para prestar a ti todo o louvor que lhe é devido, Senhor. A ti a honra e a glória. Mas pedimos acerca da tua palavra, para que nesse instante teu Espírito Santo nos auxilie na exposição da mesma, e que todos que aqui entraram nessa noite saiam daqui impactados, transformados pelo poder que há na tua santa palavra. Visita cada um que aqui entrou nessa noite, Senhor. Abençoa, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, hoje vamos tratar de um atributo de Deus que exigirá que cada um que está aqui, todos nós, possamos nos desvencilhar de todo o nosso eu, de todas as nossas vontades, os nossos quereres, porque, meus irmãos, eu até quero usar uma figura de linguagem aqui, é necessário que nós coloquemos realmente, de fato, a sandália nos nossos pés e tenhamos toda a humildade, pois nessa noite entraremos num terreno santo, em um terreno, meus irmãos, difícil e cheio de implicações, que é tratar nessa noite, igreja, sobre o atributo de Deus, que é a sua
soberania. Meus irmãos, e quando falamos sobre a soberania de Deus, há um lado que as pessoas até creem e entendem com muita facilidade, quando se trata de soberania. Mas por outro lado, quando nós relacionamos essa mesma soberania de Deus a nós, a nossa vida, meus irmãos, nós vemos que absolutamente tudo que acontece conosco e aquilo que somos, nós temos uma dificuldade para entender a soberania de Deus. E nós vamos entender nessa noite o porquê que quando se fala em sabedoria de Deus, quando é relacionado comigo e com você, irmão, a gente tem dificuldade para entender e até mesmo para aceitar um Deus soberano que rege a nossa vida. Pois bem, igreja, nessa noite nós vamos aprender aqui juntos o que de fato é a soberania de Deus. E também, irmãos, vamos nessa noite ver toda a fundamentação que a Bíblia ela dá acerca desse atributo, sobre a soberania, que sem dúvida, irmãos, quero deixar claro aqui para os irmãos, a soberania de Deus, ela é um dos atributos mais importantes dentro da fé reformada. É um atributo, meus irmãos, que rege toda a Escritura Sagrada, e rege, irmãos, aquilo que cremos. Porque, meus irmãos, se não cremos num Deus que é soberano, Ele não é Deus. É o principal atributo que rege a figura de um Deus que é supremo, que é poderoso, que é santo. E que atributos esses, irmãos, que nos últimos domingos nós temos estudado aqui na igreja, nos aprofundado. Sabe para quê? Para que cada um aqui entenda quem Deus é e possa servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Meus irmãos, e o texto que nós lemos nessa noite nos trata justamente sobre essa soberania de Deus. Nós vemos nos versículos que lemos, do versículo 12 ao versículo 22 do capítulo 40 de Isaías, meus irmãos, que aqui é falado muito com eficácia acerca dessa soberania. Aqui vemos, meus irmãos, que o texto aqui fala da soberania de Deus em relação à sua criação. Vemos também, irmãos, que o texto que nós lemos aqui nos relata a soberania de Deus em relação ao conhecimento que Ele tem sobre tudo e sobre todos. Vemos também, irmãos, a soberania de Deus em relação às nações, às autoridades constituídas em toda a face da terra. Também vemos, irmãos, a soberania de Deus em relação aos príncipes, aos reis, aqueles que estão sobre o domínio de tudo. Vemos aqui também, irmãos, a soberania e majestade de Deus em relação a ídolos. Meus irmãos, e encerrando aqui aquilo que vimos nesse texto, vemos aqui as implicações dessa soberania na nossa vida, naquilo que rege os nossos dias, e que eu disse no início da mensagem, que temos dificuldade em relacionar a isso. Meus irmãos, nesse texto aqui que nós lemos, quando nós falamos aqui, quando eu disse aqui que a soberania de Deus está ligado à criação dele, todos nós aqui temos facilidade para entender isso. Todos nós cremos que Deus criou todas as coisas, que Deus é soberano nesse sentido, que Ele criou terra, céu, mares, criou o macro, criou o universo. Todos nós aqui não questionamos isso. Quando também falamos acerca da soberania de Deus em relação ao conhecimento, ninguém discute isso, que Ele é conhecedor de todas as coisas. Tivemos aqui uma aula sobre a onisciência de Deus. Ninguém questiona isso, que Deus conhece tudo. Ninguém questiona, meus irmãos, a soberania de Deus acerca dos ídolos. Sabe por quê? Porque muitas vezes os ídolos são aquilo que nós colocamos no nosso coração acima de Deus. E nós entendemos, meus irmãos, que Deus, Ele precisa estar acima de tudo na nossa vida.
Porque a partir de quando você coloca um ídolo, algo mais importante que a presença de Deus na sua vida, você está praticando idolatria. Ou seja, igreja, nós concordamos com isso. Nós concordamos com essa soberania. Não temos dificuldade de entender isso, que Deus precisa estar acima. E também, como eu disse, a soberania de Deus em relação às autoridades, aos reis, a todos aqueles que estão por cima. Nós entendemos, meus irmãos, que esses homens que estão no poder jamais conseguirão o poder acima do nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus está acima de todas as autoridades. Está acima de tudo e de todos. Alguns podem até, a princípio, ter uma dificuldade com isso. Mas logo que lê a palavra de Deus, descobrem e entendem. Deus é soberano e está acima de qualquer outro poder nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja entende isso. Mas quando isso implica na nossa vida, aí nós pensamos, será que é isso mesmo? Principalmente, irmãos, quando coisas ruins acontecem. Cremos num Deus soberano até certo momento. Até quando a luta chega. Até quando um problema aparece. Quando algo que contraria eu e você, nós pensamos, será que isso é de Deus mesmo? Será que Deus está nisso? Quando acontece algo que eu não gosto, ou que estava fora do meu programado, do meu plano, meus irmãos, precisamos crer num Deus soberano em qualquer circunstância. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é soberano, inclusive nas nossas lutas, naquilo que passamos em dificuldades, em planos que às vezes fazemos na nossa mente, e esses planos não se concluem. Sabe por quê? Porque Ele nos criou, e Ele nos conhece e sabe todas as coisas. Ele é soberano, igreja. Mas nessa noite nós vamos aprender, de fato, o que é soberania de Deus. E eu pergunto para a igreja, o que é soberania de Deus? Qual é o conceito de soberania? Será que nós vamos entender nessa noite? O conceito, irmãos, quando falamos de soberania, presta atenção. Soberania de Deus nada mais é o exercício da sua supremacia, da sua onipotência. Semana passada nós tivemos aqui um sermão sobre a onipotência de Deus. Nós entendemos o que é um Deus onipotente, poderoso, santo. E a soberania de Deus nada mais é, irmãos, o exercício dessa onipotência de Deus. É a forma que Deus age na nossa vida. Meus irmãos, sendo Deus infinitamente elevado, acima da criatura mais elevada. Ele é o Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra. E mais, quando falamos de soberania, igreja, preste atenção. A ninguém Deus se sujeita. Ninguém Deus sujeita. E nem é influenciado por nada. Às vezes achamos, meus irmãos, que o fato de insistirmos, o fato de termos às vezes um pensamento positivo, uma circunstância de querermos muito uma coisa, vai mover o coração de Deus. Não, igreja. Deus, Ele não muda. Ele é imutável, soberano. E Ele, meus irmãos, está com a história da nossa vida na palma de suas mãos. Nós lemos o versículo aqui, que Ele, meus irmãos, está com o globo terrestre em suas mãos. Ele domina os céus, a terra, os mares e governa a nossa vida. E quero dizer para os irmãos, Ele é soberano sobre cada um que entrou aqui nessa noite. Ele é soberano, Ele te conhece, irmão. Ele te criou. Ou seja, Deus não é influenciado por nada, igreja. E Ele é absolutamente independente. Soberania é isso. Deus age, igreja, preste atenção. Soberania é Deus agindo como lhe apraz. Eu quero que a igreja atente-se bastante para esse detalhe do conceito de soberania. Quando você pensar em soberania, irmãos, preste atenção. Deus sempre age como lhe apraz. Somente como lhe apraz. Sempre como lhe apraz. Nada foge, meus irmãos,
dos olhos e dos intentos do Senhor. Por mais que isso não te agrade, por mais que isso às vezes te surpreenda, porque às vezes acontece coisas na nossa vida, acidentes, desemprego, doenças, preocupações, perdas, que nós questionamos a soberania desse Deus. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite, irmão, creia do fundo da sua alma, que Deus é soberano sobre tudo o que acontece na sua vida. Eu, por certo, todos que entraram aqui já passaram por tristezas, perdas, passaram aqui por circunstâncias difíceis, de tristezas, de angústias, e até questionaram Deus. Será que Deus está nisso? Será que Deus realmente permitiu isso? Mas eu quero te dizer, irmão, Ele permitiu, sabe para quê? Para que no final de todas as coisas, na tristeza, na doença, na dificuldade, no emprego, tudo que você passou de ruim e de bom, é para que no final Deus recebesse glória para si mesmo. Para que Ele seja louvado, irmãos. Tudo começa nele e termina nele. Nós viemos aqui, irmãos, somente para louvá-lo, somente para engrandecê-lo. Certa vez, irmãos, Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: não há atributo mais consolador para os filhos de Deus do que a soberania de Deus. Meus irmãos, quando entendemos a soberania, isso traz consolo para nós, traz paz. Sabe por quê? Porque você vê a circunstância ali que não te agrada, e que às vezes vem aquele pensamento na sua cabeça, de às vezes murmurar, questionar, e às vezes querer entender isso. E Deus simplesmente fala assim através da palavra: minha filha, meu filho, eu permiti isso, sabe para quê? Para que lá na frente você possa olhar para trás e dizer com toda certeza: o meu Deus soberano até aqui me sustentou, até aqui me preservou. Por isso que Charles Spurgeon, ele escreveu isso aqui: não há atributo maior que traga tanta paz e consolo como a soberania de Deus. E o desejo do Senhor aqui nessa noite, igreja, é que todos nós que entramos, você que nos visita, todos nós aqui, saiamos daqui com paz no coração. Sabe por quê, irmão? Porque independente da vida que você esteja levando, independente da sua história até aqui, irmão, eu não sei o que aconteceu com você até aqui, a sua história de vida, os seus 10 anos, 20 anos, 30, 40 anos, não importa o tempo que você viveu, as circunstâncias que você viveu, mas através dessa palavra nessa noite, igreja, creia, irmão, irmã, visitante, tudo o que aconteceu foi segundo a soberania de Deus. Tudo. Descanse nisso, irmão. Creia nisso. Sabe por quê? Porque o conceito final, o final do conceito de soberania é: nada pode impedir o nosso Deus. A Bíblia fala que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode frustrar os planos de Deus, irmão. Se Deus tem um projeto na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para ordenar, dar providência, dar descanso. E nas tempestades da vida, dizer para você: minha filha, meu filho, eu sou Deus soberano que está sobre tudo na sua vida. E tudo vai passar. Tudo você vai conseguir chegar, não por suas forças, mas sim porque há um Deus que peleja por você. Há um Deus que está ao seu lado, irmão. Isso é o conceito de sabedoria. E nós vamos ver nessa noite, irmãos, que o Deus soberano, nós vemos em muitas passagens na Bíblia, fundamentos sólidos, seguros, acerca dessa soberania. E nós vamos abrir a Bíblia em Isaías, um pouquinho mais para frente aí, Isaías 46, e nós vamos ler os versículos 5, 9 e 10. E os irmãos vão ver a soberania desse Deus, mesmo em momentos que às vezes não cremos nessa soberania. Olha aí o que a palavra fala, irmãos. Olha aí, preste atenção. É Deus falando conosco. A quem me comparareis para que lhe seja igual?
E que coisa semelhante confrontareis comigo? Versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Vou parar aqui um pouquinho. Irmão, sabe o que a palavra está querendo dizer aqui? Sabe o que Deus quer falar com você? Lembra daquilo que já passou. Faça agora, irmão, irmã, uma reflexão das coisas que você já viveu na sua vida. Até aqui, até esse culto. Lembra, irmão, lembra? Eu tenho certeza, igreja, que se você lembrar das coisas da antiguidade, daquilo que se passou, você vai lembrar que Deus te sustentou em todos os momentos. Você vai lembrar. E vai lembrar, irmão, que tudo que você passou, livramentos, vitórias e até mesmo derrotas, Deus foi soberano e Deus na sua vida. É isso que a palavra está dizendo, é Deus falando conosco. Versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, desde antes, irmãos, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Ô irmão, quando estamos dentro da vontade de Deus, tudo é mais tranquilo. Queridos, não queiram fazer a sua vontade própria. Irmãos, as nossas vontades sempre terminam em derrotas profundas, em marcas. Quando às vezes fazemos aquilo que queremos e não buscamos a vontade, a soberania de Deus, irmão, sabe o que acontece? É derrota, é tristeza, é angústia. Mas Deus aqui, através da sua palavra, irmãos, quer dizer para nós, nessa noite, nós precisamos sair daqui entendendo que há só um Deus, e é o Deus soberano em favor da nossa vida. Não há outro, irmão, não há outro. E certa vez, um reformado chamado A.W. Pink, ele disse uma palavra que muito marcou quando preparava esse sermão, irmãos, e eu quero compartilhar com a igreja. Quando se diz respeito a essa soberania de Deus, olha o que a A.W. Pink disse. O que se opõe a esse entendimento, olha aí, esse entendimento que nós lemos em Isaías 46. Aquele que se opõe a esse entendimento, que não acredita que Deus é soberano, permitem que Deus esteja em toda parte. Ou seja, você crê que Deus está em tudo. Meus irmãos, até um ímpio crê em Deus, fala em Deus. Qualquer pessoa fala em Deus. Crê que Deus está em tudo, em toda parte. Menos no seu trono. Aí a A.W. Pink complementa. Vou usar aqui uma figura de linguagem, irmãos, para os irmãos entenderem. É como se Deus estivesse em uma oficina, formando mundos, o universo e as estrelas, sustentando o universo com as suas leis, ou quem sabe, distribuindo bênçãos para nós. Irmãos, Deus é Deus abençoador, louvado seja o nome dEle. Ele tem prazer de conceder bênçãos à sua igreja, mas não é o propósito único dEle, irmãos. Não é o propósito único. E aqui a A.W. Pink deixa claro, porque as pessoas muitas vezes vêm na igreja só buscando bênçãos, e não buscam um abençoador soberano. Querem bênçãos, querem experiências, mas não querem Deus soberano. Aí ele encerra dizendo o seguinte: mas quando Deus sobe ao seu trono, suas criaturas rangem os dentes, ou seja, não gostam. Sabe o que é isso, irmão? Quando Deus está no trono dele, e às vezes permite uma perda na sua vida, você não gosta. Você questiona Deus. Por que eu perdi o emprego? Por que eu perdi um filho? Eu não sei se tem mães aqui que perderam filhos, pais aqui. Ou filhos que perderam pai e mãe. É difícil entender isso, né, irmãos? Uma perda que marca a nossa vida, de um ente querido, de uma pessoa que amamos. É difícil entender isso, não é, igreja? Mas até nisso Deus é soberano. E aqui o que a A.W. Pink disse é:
Querido, embora você não entenda os desígnios e soberania de Deus, só creia, descanse, porque o Deus soberano, Ele é aquele que governa tudo e todos, e inclusive na morte, na perda, na tristeza, Ele é soberano sobre isso também. É isso que a W. Pink quis dizer, irmão. Outro exemplo também, está lá em Daniel, capítulo 4, versículo 35. Acompanhe comigo, igreja. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ou seja, soberania de Deus, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Sabe o que ele quis dizer aqui, irmãos, quando ele fala a expressão, todos os moradores da terra, por eles são reputados em nada? É porque realmente, irmão, nós somos nada perante a glória de Deus. Somos pequenininhos. Deus, meus irmãos, Ele já tem a história dele, a nossa história, nas suas mãos. Ele já sabe, irmão, o que vai acontecer com você amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, 20 anos, irmão. Ele já conhece aquilo que já se passou na sua vida, aquilo que aconteceu hoje e aquilo que ainda irá acontecer. Ele é soberano. E ele diz aqui que nós não somos nada. E a Bíblia, ela dá chancela para nós para dizer isso. Porque Paulo diz que não há nenhum justo sequer. Todos nós somos pecadores, falhos, errantes, somos nada perante essa soberania. Meus irmãos, e temos que reconhecer isso aqui nessa noite. Que não somos nada perante essa soberania. Nada. Somos, meus irmãos, uma matéria frágil. Hoje estamos bem aqui, ó. Estou vendo aqui os irmãos, aparentemente todos parecem estar bem de saúde. Parece estar todos aqui felizes, tranquilos. Mas às vezes sai daquela porta lá, irmão, e pode acontecer algo. E Deus vai ser pego de surpresa com isso, igreja? Sim ou não? Para chegar ao ponto que nós lemos aqui em Daniel, de perguntarmos: que fazes, Deus? O que é isso? Por que esse acidente? Por que essa situação? Por que está passando isso na minha vida? Por que, Senhor? Por quê? Não, irmãos. Quando orarmos a Deus, sabe o que você deve fazer a partir de hoje? É dizer o seguinte: meu Deus, eu sei que nessa situação, que eu não estou crendo, eu estou duvidando, eu estou triste, eu não estou entendendo o que está acontecendo ao meu redor, tudo está me apertando. Eu sei, Senhor, que por mais difícil da circunstância que eu esteja vivendo, Tu és soberano sobre tudo. Tu governas tudo. E a igreja, ela dá glória, aleluia, para um Deus que é soberano. Em tudo, igreja. Em tudo. Devemos dar graças a Ele. Foi isso que Daniel quis dizer aqui, irmãos. Ninguém pode deter a mão de Deus. Ninguém. Se Ele tem um plano, Ele é poderoso para concretizá-lo e operar em favor da nossa vida. Ele é soberano. Outro exemplo também. Está lá em Efésios 1:11. Efésios 1, capítulo 11. Aqui nesse texto, igreja, está a soberania de Deus sobre a salvação dele. O quanto Ele é soberano sobre tudo para eleger e chamar os seus eleitos, os salvos nele. Olha o que a palavra diz. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o que, igreja? Leia comigo. Conforme a sua vontade. Aleluia. Irmãos, isso é soberania de Deus. Tudo é segundo o conselho da sua vontade. Não é como você quer, não, irmão. Como muitas vezes escutamos, que a decisão da sua salvação estava nas suas mãos, irmão. Não, irmão. Deus, Ele é soberano até nisso. Ele elege, Ele chama, e eu quero dizer aqui nessa noite, Ele está aqui para eleger muitos, para chamar muitos, e para dizer que essa salvação, querido, ela está propícia
Deus está realmente salvando, irmãos, operando, e temos que crer nessa salvação em Cristo Jesus. É isso que Paulo diz aqui à igreja de Éfeso. Outro exemplo também, está lá em Salmos 135, versículo 6. Acompanhe comigo, igreja. Salmos 135, versículo 6. Olha o que a palavra fala. Tudo, quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que a palavra está querendo dizer aqui? É que Deus faz tudo, Ele é soberano, independente do lugar. Onde Ele quiser, Ele opera e age, porque Ele domina sobre tudo e todos. Ou seja, irmão, não tem um lugar propício. A palavra é clara, Ele opera, Ele fez os céus, a terra, o mar, todos os abismos e até os confins da terra, irmão. Ele pode ir para te abençoar e falar ao seu coração. Ele vai, irmão. A palavra está garantindo isso. E o último exemplo de uma fundamentação bíblica sólida está lá em Jó 42, versículo 2. Acompanhe comigo, irmão. Já estamos caminhando para o final deste sermão. O livro de Jó 42, versículo 2 diz o seguinte: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui, irmãos, está um relato de um homem que creu na soberania de Deus. Jó, meus irmãos, em toda a sua trajetória de vida, ele passou momentos onde ele viu a soberania de Deus agindo. Só que eu quero dar uma notícia para os irmãos aqui. Durante a trajetória de vida de Jó, ele questionou a soberania de Deus. Antes desse relato aqui, igreja, Jó duvidou da soberania de Deus. Vamos ver lá? Jó capítulo 30, versículo 11 e 12. Olha aí, irmãos, se Jó duvidou ou não. Quando Jó duvidou, irmão, sabe o que tinha acontecido na vida dele? Já tinha perdido família, bens, amigos. Jó estava sozinho, triste, amargurado. E nesse capítulo, olha o que ele diz aí. Olha aí, irmãos, leem comigo juntos. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Olha aí, irmãos, um homem que lá no final disse que Deus tudo pode e que nenhum dos planos dele pode ser impedido, disse isso, que Deus estava levando ele para um caminho de perdição. Olha aí, Jó 31, 35. Para ficar bem claro para os irmãos, que até um servo de Deus como Jó, no momento da vida, questionou a soberania. Olha aí, versículo 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Jó falando para Deus, irmãos. Eis que a minha defesa aqui assinada. Quero parar aqui um pouquinho. Quantas vezes, irmãos, oramos a Deus querendo nos justificar perante Ele? Hein, irmãos? Ó Deus, a minha defesa está aqui, viu? Eu fiz isso por causa disso. Eu pequei por causa disso. Eu fiz uma coisa errada por causa disso, Senhor. Mas é a defesa assinada, é Jó falando. Que o Todo-Poderoso me responda. Não temos isso, irmão? Deus, fala comigo. Deus, me livra disso. Agora, Senhor, eu não estou aguentando mais essa situação. Senhor, me responde. E sabe o que acontece muitas vezes, igreja? Deus fica em silêncio. Não é verdade? Às vezes a resposta não vem. Às vezes aquela luta, ela não passa na hora. Às vezes o problema, às vezes aumenta. E olha o que Jó encerra dizendo. Que o meu adversário escreva
a sua acusação. Olha para você ver. Jó aqui, meus irmãos, ele realmente deixou a soberania de Deus de lado. Estava ali como um derrotado. Só, meus irmãos, que a história dele não terminou aqui. Lá no final, nós lemos capítulo 42, Deus ensinou para ele que ele precisava servir um Deus que é soberano. Meus irmãos, Jó passou tudo. Ele é um exemplo para nós, irmãos, sabe por quê? Porque Jó passou perdas como todos nós que passamos. Jó passou circunstâncias como eu e você passou. E sabe o que ele diz? Senhor, bem sei eu, que tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Meu irmão, eu quero dizer para você, o Deus soberano, Ele está presente aqui nessa noite. Agradeça a Ele, glorifique a Ele e diga a Ele: Senhor, nessa noite, através desse sermão, eu quero declarar que muitas vezes eu questionei o Senhor como Jó questionou. Senhor, eu orei às vezes questionando e não entendendo os teus planos, Senhor. Eu fiz isso, meu Pai, eu me arrependo diante de Ti, eu sou falho, eu sou pecador, Senhor. Muitas vezes eu me encontro distante de Ti, meu Deus. Mas através desse sermão eu quero declarar, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, e eu quero Te glorificar e Te bendizer, porque o Senhor é o Rei da glória. Tu és soberano, Senhor. E tudo que acontece na minha vida é por Tua soberania e vontade. Nenhum fio de cabelo, irmão, cai da sua cabeça sem que Deus queira e permita. Uma folha, meu irmão, não cai de uma árvore sem que a soberania de Deus saiba que aquela folha caiu. Creia nisso, irmão. Jó, ele creu no final da vida dele e glorificou o Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo. Tu és soberano. E concluindo esta mensagem, quero citar aqui outra citação de A.W. Pink, um servo de Deus, meus irmãos, que deixou um legado sobre a soberania de Deus que traz para nós muito crescimento. Ele disse assim: sem rival em majestade, em soberania, Deus, meus irmãos, não tem nenhum rival. Não há ninguém que tem poder sobre Ele. A gente escuta muitas pessoas falando que o adversário tem poder nas coisas. Não, irmão. O adversário não tem poder em nada, sabe por quê? Porque até mesmo o adversário está sobre a soberania de Deus. Sabe o que a palavra fala, irmão? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão. Ou seja, irmão, glorifique ao Senhor, porque nem o diabo é capaz de tirar a bênção de Deus na sua vida. Ninguém, irmão, ninguém tira. Ele é soberano. Ou seja, não há rival para a soberania de Deus. Ele é ilimitado em poder. Ele é imune a tudo quanto lhe é alheio. Deus é Deus, irmãos, de fato, bem como Ele é no seu nome. Às vezes damos glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Mas Ele é muito mais Deus do que o seu próprio nome. E Ele ocupa o trono do universo, irmãos, dirigindo todas as coisas do céu, na terra e no mar, fazendo todas as coisas, irmãos, para o louvor da sua glória. E encerrando esse sermão, quero dizer para todos aqui, atente-se agora. À medida, irmãos, à medida que Deus exerce, presta atenção, à medida que Deus exerce a sua soberania em nós, seus atributos estão presentes em nós. Nós vamos ainda aprender muitos atributos ainda. Aprendemos já alguns atributos de Deus. Mas entenda, irmão, quando você crê na soberania de Deus, todos os atributos dele são manifestados na sua vida. Tudo. E o que significa, irmão? Sabe o que isso significa? Que a soberania de Deus não é tirânica, não é opressiva e nem impiedosa. Ele não é aquele que fala, vai lá, faz, como uma tirania, como algo ruim para você, irmão.
como um Deus que está sobre tudo e Ele é autossuficiente. Na verdade, irmão, Ele é sim soberano e manda em tudo, mas não de uma forma tirana, impiedosa, não, irmãos. Mas a soberania dEle é perfeita, justa e sábia. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte, que nós, como servos de Deus, como aqueles que creem na soberania dEle, tudo, absolutamente tudo, colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. E nós esperamos na perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E que nessa noite, irmão, você possa glorificar ao Senhor e bendizê-lo e declarar a Ele de todo o seu coração que Ele é o Rei da glória da sua vida. Que Ele é Jesus, o Rei da glória. Um Deus soberano, um Deus que está no controle de tudo e de todos. E tudo que Ele faz é segundo a sua soberania e glória e salvação. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. Amém.